dia, bem-vindos à 23ª aula de fotografia como forma de expressão das oficinas culturais da Prefeitura de São Sebastião, Fundaz. Eu sou Tarraia, sou artista orientadora e hoje nós vamos aproveitar esse dia lindo e azul para falar de velocidade. Vamos lá? Hoje eu quero me dedicar um pouco a falar de fotografia de coisas que estão em movimento. Então eu vim aqui para esse cantinho especial que vocês já viram em aulas anteriores, mostrar os resultados diferentes das nossas escolhas quando estamos fotografando algo em movimento e, no caso aqui, um movimento constante, que é o movimento dessa água descendo o rio. E eu trouxe aqui então a minha câmera para mostrar para vocês as diversas opções de configuração. E o que seria isso? Lá atrás nós falamos do triângulo, né, do tripé que forma a captura da imagem. Aqui, nesse primeiro número, é a velocidade do obturador. Só relembrando, o obturador seria aquela cortina que se abre, permitindo a passagem da luz e se fecha numa velocidade específica. Logo aqui do lado é o diafragma, é a abertura. Nesse caso, 2.8 é o meu diafragma mais aberto para essa lente, tá? E aqui, ao lado, o ISO, que é a sensibilidade do meu sensor. Então, quanto maior o número, mais sensível. O que eu fiz aqui? Eu deixei o meu diafragma o mais aberto possível e deixei o meu ISO, ou seja, o meu sensor, o menor possível, e regulei a velocidade para que a luminosidade desse ambiente ficasse igual ao que eu estou vendo, tá? Então a minha câmera do celular está no automático e a gente vê que a luminosidade deste ambiente é semelhante ao que nós vemos aqui. Então, a velocidade que se chegou com essa configuração foi de 125 avos de segundo, ou seja, 1 segundo divididos por 125. É uma velocidade razoavelmente alta. Por exemplo, que numa câmera, quando nós deixamos a velocidade 1/60 avos de segundo, é mais ou menos o limite entre o seu balançar das mãos aparecer na tua imagem, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma foto com essa configuração. Vamos lá? Ok. E agora eu vou fazer uma nova regulagem, aonde eu vou fechar. Olha como escurece. Estou fechando o meu diafragma ao máximo. Tudo que eu fechei no diafragma, eu tenho que deixar mais tempo exposto para se chegar no mesmo resultado. Ou seja, aqui a minha velocidade ela abaixa muito quando eu fecho mais o meu diafragma. Nesse caso, eu só trabalhei com 2 dos meus itens. Eu não trabalhei com o ISO se manteve o mesmo. Nesse caso, o meu obturador ele vai ficar aberto por mais tempo para que a gente atinja a mesma luminosidade. Aqui para vocês, eu dei um zoom na primeira foto, onde a velocidade era de 125 avos de segundo. E aí, o resultado é esse. Nós conseguimos congelar essa água naquele instante em que foi clicado. Já quando eu diminuo a velocidade, a câmera ela já captura
o movimento em continuidade, você não consegue congelar. Então se cria esse efeito de véu, que muitos fotógrafos adoram, né? Tudo isso explica pra gente por que certas imagens ficam borradas. Aqui, como a minha câmera está num tripé, tudo que está parado, como as pedras, a ponte, a rua, vão ficar perfeitos e congelados. Já a água que está em movimento ganha esse aspecto mais borrado. Aí você pode me perguntar, professora, eu não tenho câmera, ou a minha câmera não tem o modo manual, então nada disso me importa. Na verdade sim, porque primeiro, para que você saiba as limitações do teu equipamento. Se você quer uma imagem congelada, você não vai conseguir essa imagem fazendo fotos à noite ou com baixa luminosidade, como espaços fechados, enfim. Então, se você quer capturar um movimento, você vai ter que estar num local onde haja muita luz, para que o obturador abra e feche com muita rapidez. E assim que ele consiga acompanhar o movimento do objeto que está sendo fotografado. Esse é um ponto. O outro ponto é o seguinte, na maioria das câmeras, seja de celular, sejam as câmeras compactas, você consegue administrar um item, que é o ISO. Lembra? O sensor, a sensibilidade da superfície que vai receber a luz e vai formar a imagem. Então, como é que a gente vai entender o que fazer com o ISO para atingir o objetivo? Vamos voltar para minha câmera? Agora eu vou mexer no terceiro aspecto desse triângulo que determina a luminosidade da tua imagem, para a gente ver quais são os impactos nos outros dois itens. Então aqui no ISO, eu vou trazer o ISO para o máximo e olha o que acontece com a imagem. Ela fica super clara. E aí o que eu posso fazer, por exemplo, para que essa imagem não fique assim tão clara? Eu vou trabalhar, em primeiro lugar, vamos trabalhar com a velocidade, que aqui era uma velocidade bem baixa. Então agora nós vamos aumentar novamente essa velocidade para chegar numa luminosidade adequada. Voltamos aqui para o 125. E a minha abertura em 22, que é uma abertura bem pequena, proporcionalmente ao seu exato oposto na minha câmera, tá? Nessa imagem, clicando, novamente o resultado de congelamento da água. Bom, ali na minha câmera eu mostrei para vocês o que acontece quando eu aumento o ISO. Automaticamente eu tenho que compensar esse aumento de sensibilidade com a diminuição do tempo em que o meu sensor fica exposto. Ou a minha imagem vai ficar muito clara, como vocês puderam ver. Na câmera do seu celular, esse é o aspecto que você tem que levar em conta. Então, por exemplo, se você quiser uma imagem bem congelada e você não está conseguindo ela com um ISO mais baixo, você sobe esse ISO, automaticamente o seu sensor vai precisar de menos luz e o teu celular vai compensar isso aumentando a velocidade do obturador, ou seja, diminuindo o tempo em que a luz vai ficar passando e chegando até o teu sensor, tá bom? Então, se você quer o contrário, se você quer uma imagem com borrões, aí você tem que deixar esse teu sensor exposto por mais tempo, o que significa que ele vai receber mais luz, ou seja, você tem que deixar ele menos sensível, caso contrário ele vai ficar muito claro.
Quando nós falamos de expressão artística, não existe exatamente um certo e errado. Lá atrás eu já tinha dito que um artista, quando ele vai aprender a pintar, ele tem que dominar as suas ferramentas. Ele domina as cores, ele domina os pincéis, ele domina as telas, as superfícies aonde ele vai aplicar a sua arte. Na fotografia a mesma coisa. Agora nós chegamos num ponto aonde vocês já sabem tudo que vocês precisam saber sobre como fazer uma fotografia, abre aspas, correta. O correto é você conseguir fazer a representação do que está sendo visto de uma maneira fiel. Agora nós vamos partir para a tua expressão. E aí não existe certo e errado. Existem escolhas estéticas que vão atender aos seus anseios. Mas isso é assunto para a próxima aula. A transgressão. Boa semana.